Capítulo 1617, No Caminho da Memória, Parte 1. Depois que o impasse durou vários minutos, Célia perdeu a paciência. Maldito Lito por colocar minha vida em risco de mais de uma maneira. Antes de conhecê-lo, eu não tinha a intenção de me casar, muito menos de ter filhos. Além disso, se não fosse por seus inimigos atacando Lucia, eu não seria forçado a deixar minha casa assim. Ela disse. Qualquer mago de sucesso faz inimigos. O talento sempre desperta inveja e o rancor não pode ser evitado. Protetor disse. O mesmo acontecerá com nossos filhos. Exceto que pelo menos quando ele entrou na academia, ele ainda era completamente humano. Célia começou a andar pela sala, sua preocupação aumentando a cada passo que dava. Lilia e Legrand terão que conviver com o fardo de serem plebeus e híbridos. E isso porque você não se preocupou em me contar a verdade sobre sua natureza. Graças aos deuses, eu não precisei de uma parteira para o nascimento de Lilia, caso contrário não poderíamos mostrar nosso rosto em Lucia sem sermos perseguidos com forcados. Célia soube que o protetor era na verdade uma besta imperador somente depois de ver sua filha recém-nascida em sua forma híbrida. A caçadora quase perdeu a cabeça, pensando que alguém a havia amaldiçoado e orando aos deuses por ajuda. Só então Riemann revelou sua verdadeira forma na tentativa de acalmá-la, só para piorar a situação. Célia o expulsou de casa por dias até que ela o perdoou por amor à filha e pela necessidade desesperada de ajuda para criar um híbrido com segurança. Com essas palavras, as chamas que envolviam o enorme Skull se extinguiram de vergonha. Sua raiva desapareceu quando ele olhou para o chão, ganhando como um cachorro espancado. Você está certo. Isso é tudo culpa minha. Naquela época eu não sabia nada sobre a sociedade humana e, sendo idiota, sempre presumi que você já tivesse adivinhado minha identidade e que estava bem com isso. Se eu fosse inteligente o suficiente para lhe contar a verdade desde o início, você e as crianças não estariam nessa confusão. Você estaria com um bom homem e eles teriam uma vida normal. Por minha causa, você passou anos sozinho na floresta para criar nossa filha longe de um mundo que não a aceitaria. Tirei tanto de você que nunca poderei retribuir. Protetor disse com os olhos velados pelas lágrimas. Oh, deuses! Sinto muito. Eu não quis dizer o que disse. Célia pegou o enorme focinho nos braços, feliz por as crianças não terem presenciado sua explosão. Se eu realmente estivesse infeliz com você, você acha que eu teria lhe dado um segundo e um terceiro filho? Ela disse em meio às lágrimas enquanto acariciava sua cabeça. Não me arrependo de nada do que tivemos juntos, só estou assustado com a ideia de que daqui a alguns anos não poderemos mais proteger nossos filhos. Escolhi me casar com você não porque preciso de você, mas porque quero você. O protetor se transformou em sua forma humana para se tornar capaz de retribuir seu abraço e deixá-la saber o quão profundamente ele se importava com ela. Ele segurou Célia nos braços, beijando-a com a mesma paixão do dia em que se conheceram. Mesmo estando juntos há 7 anos, Riemann ainda não conseguia agradecer aos deuses o suficiente pelo milagre de encontrar alguém que o amasse de verdade. Enquanto isso, na casa Mirok, Faluel, Firval e Giza-Gernov da facção humana do Conselho Desperto discutiam os acontecimentos mais recentes que ocorreram no reino. Em sua forma humana, Firval parecia uma mulher adorável de 30 e poucos anos, com cerca de 1,78 metros, 5,10 de altura, olhos azuis oceano e cabelo castanho claro. Ela usava um vestido de cor creme que enfatizava sua figura bem torneada e braços delgados. O que você acha desse imitador Balcor? A Ira perguntou. Que eles são um pé no saco humano, respondeu com um grunhido. Normalmente, eu não daria a mínima para um psicopata aleatório, mas como eles estão ameaçando um dos meus, não posso deixar isso passar. Giza-Gernov era uma mulher de 583 anos, mas devido ao despertar, ela parecia ter apenas 40 e poucos anos. Ela tinha 1,62 metros, 5,4 de altura, cabelo loiro na altura dos ombros com mechas castanhas e olhos azuis claros. Ela usava uma ampla roupa de mago azul profundo que parecia algo entre um uniforme do exército e um manto de arquimago.
Aqui estão todos os relatórios do Exército Real sobre suas estratégias, feitiços e recursos conhecidos. Giza aproximou seu amuleto de comunicação do de Firval, passando para ela todas as informações que o Reino Grifon havia coletado nas cenas dos ataques do imitador. O que isto significa? Os olhos arco-íris de Faluel brilharam com suspeita mal disfarçada. Quando pedi ajuda ao conselho, você não moveu um dedo. Devo acreditar que de repente você se importou com meu discípulo? Não, mas como nossos interesses estão alinhados, podemos muito bem unir nossas forças, Giza respondeu enquanto ativava as formações defensivas da mansão e conjurava o holograma de Girne. Ela estava sentada atrás de uma mesa cheia de papéis e garrafas de álcool. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, da falta de sono e de ter bebido demais. Girne havia perdido a maior parte de sua aparência jovem, parecendo ainda mais velha do que realmente era. Como você já deve saber, um dos membros da minha família também recebeu um cartão. Até o último ataque, eu tinha certeza de que a proteção mágica da família Mirok seria suficiente para mantê-la segura. Eu até pedi para minha sobrinha, Sila, proteger Girne das sombras, só para garantir. No entanto, depois de ver o que aconteceu em Lutia da última vez, não tenho mais tanta certeza de que minhas várias medidas de contingência sejam suficientes. Giza mostrou-lhes alguns clipes da luta entre o homem vestido de azul e Tezuka, incluindo a fuga do imitador. Qualquer um que possa lutar com um Eldritch e viver para contar a história pode acabar com minha sobrinha incompetente. As formações defensivas podem ser sobrecarregadas por alguns vigilantes competentes e o bastardo trouxe dezenas. As imagens mostravam o feitiço de gravidade de Tezuka pregando o imitador no chão. No entanto, depois que Eldritch foi recolher o cadáver, não encontrou nada. Um piscar oportuno, de fato, mas nada que vale a pena mencionar. Firval disse. Você estaria certo se não fosse por isso. Um aceno de mão de Giza fez aparecer as linhas de uma matriz de selamento elementar. Tezuka ainda podia se deformar graças à magia do caos, mas um mago falso não tinha saída. Ele deveria morrer a menos que eles sejam despertos. Faluel completou a frase. No entanto, isso ainda não explica por que eu deveria ajudá-lo, nem sua súbita mudança de opinião. A linhagem Gernov pode cuidar do imitador. Poderíamos, mas não faremos. Giza respondeu. Girne é uma figura pública e ela não está ciente do fato de que os Gernov são outro lado da moeda dos Mirok. Se muitos humanos despertos intervierem, não há como explicar isso a ela ou ao reino. Se vocês, feras, ajudá-la porque ela é amiga de Lith, entretanto, ninguém questionará suas ações. Capítulo 1618, No Caminho da Memória, Parte 2. Nós derrubamos o bastardo juntos e todos ganham. Giza disse. Se você está disposto a ir tão longe para protegê-la, por que simplesmente não despertou Girne e a trouxe para seu rebanho? Com base no que Lito me contou sobre ela é uma mulher notável. Faluel perguntou. Ela é, mas não posso despertá-la pelo mesmo motivo pelo qual meu ancestral Odron tirou a própria vida. Girne é tão monstro quanto ele. Sua mãe sabe quais foram suas palavras finais. Giza olhou para Firval, que começou a citar seu falecido amigo. Nunca desperte alguém como eu, não importa o quão talentoso ou brilhante ele seja. Depois que ganhei o poder da magia, minha amizade com Valeron foram o único vínculo que me restou com minha humanidade e a única coleira que ainda restringia a meus ações. Se eles forem como eu, quanto mais fortes eles se tornarem, mais desapegados eles se tornarão, até que vejam até mesmo seu próprio sangue como números em uma equação. Tenho medo do que eles possam fazer exatamente tanto quanto tenho medo do que posso fazer agora que minha bússola moral se foi. Se eu continuar vivendo, estarei fadado a me tornar uma ameaça a tudo que construí. Me tornar o pior inimigo do reino até que alguém me derrube. Sempre fui um monstro, mas antes de conhecer Valeron eu nunca tive consciência, então eu não me importei. Agora, porém, ganhei o suficiente para entender o quão perigoso sou. Com a longa vida e o poder de um desperto, sinto o vazio dentro de mim crescer a cada dia que passa. Meu coração murcha e com ele todos os meus sentimentos, exceto o tédio.
Escolho morrer agora, enquanto ainda lamento meu amigo, caso contrário nem mesmo a morte me impedirá. A única coisa que Mogar precisa menos do que o Grongernov desperto é a abominação o Grongernov. A Ira disse. Faluel ponderou um pouco sobre essas palavras, folheando as diversas informações que lhe faltavam até aquele momento. Ao desistir de seu status nobre, Faluel perdeu acesso ao banco de dados do exército, enquanto o Mirok tinha autorização total e, através deles, o mesmo aconteceu com Gernov. Pequenos detalhes que não faziam sentido para um falso mago explicavam muito para um desperto. Nós temos um acordo. Faluel estendeu a mão e Giza prontamente a apertou. Deserto de sangue, tributo lume celestial, torre de solos. Qual é a primeira peça que você vai fazer? Fria perguntou enquanto colocava suas anotações pessoais em uma das estantes da biblioteca para compartilhá-las com os outros. O cajado do sábio para solos. Lit respondeu. Aproveitar todo o potencial dos olhos do Balor pode exigir algumas tentativas e quero que ele esteja pronto quando Solos recuperar seu corpo humano. Se eu estiver certo, então o efeito combinado dos olhos e dos cristais brancos permitirá que ela mantenha essa forma indefinidamente, enquanto a madeira Yggdrasil possibilitará que ela use os olhos de Menadion sem meu cérebro. Sim. Solos assinou com a cabeça, suas bochechas ligeiramente coradas de excitação. Mal posso esperar para finalmente ver Lutia com meus próprios olhos. Renasci lá, mas nunca visitei a aldeia porque o cajado e não os martelos. Fria deu um tapinha na ferramenta de forja pendurada em seu cinto. Muito à sua frente. Solos mostrou a ela um par de martelos adamante purificados. Eles tinham formas e tamanhos diferentes, mas ambos tinham um cristal de mana violeta do tamanho de uma noz embutido em cada lado da cabeça e outro no topo. O martelo de Lita era simétrico, com ambas as extremidades planas. A ferramenta de Solos tinha um cabo mais curto e fino. Uma das pontas da cabeça era plana, enquanto a outra lembrava um furiador de gelo. Lita usou seu sangue humano, as escamas e penas do Tiamat como amplificadores. O poder deles era pequeno, mas ainda assim melhor que nada. Solos tentou contribuir com alguns fios de cabelo, mas no momento em que ela os cortou, eles desapareceram. Seguimos o conselho da vovó e forjamos nossas ferramentas com o adamante que consegui reciclando o equipamento. Odilito olhou para os martelos e suspirou. Esse suspiro foi porque tirar alguns adamantes do crisol retarda o processo de refinamento do orixá Okun ou porque, pensando bem, você preferiria colocá-los no arsenal? Solos perguntou. Ambos. Com um geyser de mana alimentando-os, eles teriam sido um ótimo acréscimo ao sistema defensivo da torre. Ele respondeu. Discordo. O consumo de energia deles era altamente ineficiente. Solos balançou a cabeça. Um único feitiço do espírito da torre pode causar muito mais dano do que a espada Odi jamais poderia, e o coração da torre pode anular quase todos os ataques. Depois que recuperei meu núcleo azul profundo, o número de matrizes que o coração pode armazenar aumentou para 6. Se os usarmos para manter todas as matrizes de selamento elementar prontas, não há nada que não possamos parar à vontade, a não ser a magia espiritual. Além disso, como o coração nos permite ligar e desligar a matriz à vontade e até mesmo mudar sua posição, é muito melhor que o hexagrama de Silverwing. Manter as matrizes seladoras é muito mais barato em termos de mana e foco necessários. Por último, mas não menos importante, lembre-se das palavras da vovó e considere os martelos como um investimento para o futuro. Solos flutuou alto o suficiente para sacudir a testa carrancuda. Ponto percebido. Lit respondeu. Enquanto eles tinham sua enésima briga amigável do dia, Fria continuou lendo as anotações de Lit sobre a floresta Yggdrasil e seus planos sobre como encantá-la. Ou melhor, ela folheou as dezenas de páginas que compunham suas plantas ao mesmo tempo, graças à biblioteca. Deuses, eu gostaria de poder viver aqui para sempre. Estudar nunca foi tão fácil. Fria disse, surpresa com a facilidade de assimilação do conhecimento para ela devido ao galho da árvore do mundo armazenado no arsenal. Apenas algumas perguntas antes de começar. Por que você me mostrou suas anotações?
Como mestre de forja, pensei que você manteria seus segredos do comércio em segredo. A menos que precise da minha ajuda com o núcleo de poder, como com Dolorean. Ela perguntou. Por que espero falhar muito antes de ter sucesso? Lith respondeu. Depois que eu remover o ramo Yggdrasil, ninguém terá acesso às suas habilidades, a menos que eu complete o cajado sábio ou a vovó o restaure. Tenho muito tempo antes de voltarmos ao reino e posso usar sua mente brilhante para detectar qualquer falha em meu projeto que não percebi. Afinal, não é como se você tivesse madeira de Yggdrasil ou olhos de Balor. Meu projeto não vale nada para você. Quanto à sua oferta de ajuda, obrigado, mas não, obrigado. Quero tentar trabalhar apenas com solos desta vez. O núcleo de poder permite vários magos, mas a assinatura de energia extra é uma variável que eu quero evitar. Então, o que você acha? É brilhante, pelo menos em teoria. Fria disse enquanto revisava as várias partes. Mas não tenho certeza se necromância e maestria de forja podem se dar bem. Receio que usar duas disciplinas diferentes juntas possa atrapalhar sua técnica. Além disso, acho que um núcleo de energia que você criou requer muitos pseudonúcleos. Se este for um protótipo, eu começaria com menos deles e avaliaria minhas habilidades. Continua no próximo vídeo.